Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um Nossa História. E hoje nós temos um convidado que só na apresentação nós vamos ter que desfilar aqui uma série de adjetivos para poder identificá-lo. Vamos ver se a gente consegue lembrar de todos. Professor, radialista, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, atualmente ocupando uma secretaria no governo municipal do Dr. Geraldo Macarenco e, além de todas essas aqui, amigo de muitas décadas. Eu estou falando do meu querido Edjalma Gonçalves, o Tico. Como é que vai? Tudo bem, Eduardo? Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, agradeço o convite. Eu não sei o que você vai perguntar, mas vou estar aqui à disposição e contar um pouco da história. Eu estava conversando com o nosso amigo, com o Rosimbo, ele falou, nós já temos história, tem que contar. Vamos contar então. Vamos contar um pouco da história. Eu esqueci de alguma coisa aqui, radialista... Professor primeiro, né? Radialista ou radialista primeiro do que professor? Foi primeiro professor, né? Professor, depois radialista, depois vereador, presidente da Câmara. Treinador de futebol. Treinador de futebol. Isso aí são tudo consequências. São as consequências da própria profissão. E tem muita história mesmo? A gente tem uma vida aí já, né? Alguma coisa já aconteceu na vida da gente. E a gente está aí para tentar lembrar alguma coisa, né? E colocar nesse programa aqui, que é realmente um programa que tem uma grande audiência. Muito obrigado. Então, você aguenta aí, toma um pouquinho de água, que nós vamos voltar já para a gente efetivamente começar a nossa história dessa semana, tá bom? Ok, fica à vontade aqui. Vamos nós. E você continue aí, daqui a pouquinho nós voltamos para conversar então com o Edjalma Gonçalves. Até já. Muito bem, e nós vamos iniciando então a nossa história desta semana, que vai conversar com o Edjalma Gonçalves. Edjalma, a gente comentou no comecinho do programa a respeito o que começou antes, o rádio ou a sua carreira no magistério. Mas foi mais ou menos ali, né? Foi porque no momento que a gente acabava de se formar professor, a gente recebeu um convite para fazer um teste na rádio, né? Na Rádio Cultura. E passamos no teste. Então, aí começamos, consequentemente, nós estamos completando 30 anos de rádio ano que vem e também 30 anos de magistério. Então, praticamente foi igual. 40 anos de rádio. Não, a Rádio Cultura vai completar 40. Isso, o Edjalma, 30. Ah, sim. 40 anos de cultura, 30 de rádio. 30 de magistério. De magistério. Então, foi mais ou menos na mesma época, né? Foi praticamente... Que ano era? Quando você se formou em que ano? 1968. 68, quer dizer, a rádio tinha 3 anos. A rádio devia ter 3 ou 4 anos, né? 3 anos foi em 65. Mas aí demorou uns 2 anos, que eu acabei conseguindo a primeira aula, a classe para dar aula, e imediatamente já entrei no rádio. Agora, por que essa escolha de professor? A família, a gente sabe que tinha lá, tinha ou tem alguns professores na família, mas foi por espontânea vontade ou vai? A história foi a seguinte, jamais pensei em ser professor, né? Mas eu tinha 3 professoras irmãs do meu pai, né? A professora Vera Gonçalves Bueno, que é viva até hoje, a dona Maria José Gonçalves, que era diretora do Liceu de Santa Cruz, que acabou falecendo, e a mais antiga, a professora Maria Gonçalves Mourão, que empresta o nome hoje para uma escola no Jardim das Palmeiras. E aí aconteceu um aspecto interessante, porque tinha formatura da 4ª série, era a 4ª série ginasial, e a gente tinha que optar científico ou curso normal. Correto. E aí eu queria fazer científico, né? Que eu gostava de matemática, física, aquela coisa toda. Mas minhas tias, como eram professora, falavam, vai fazer o normal, que você já sai como uma profissão. Eu falei, não vou. Aí tinha uma excursão para o Rio de Janeiro, né? E a Liginha Baciota era a tesoureira, a Regina Meduna estava coordenando. E precisava de uma verba para ir para o Rio de Janeiro, além daquela que nós tínhamos conseguido, né, durante todo o ano naquela... Isso em função da formatura. Aí minha tia chegou, a dona Mariquinha Gonçalves, falou assim, se eu for matricular você no normal, eu te dou dinheiro para você ir.
Ganhou aí. Então ela falou, se você se matricular no normal e não no científico, eu dou dinheiro. Seu pai e sua mãe não precisam dar. E você vai para o Rio de Janeiro. Mais do que depressa, eu fui no Newton Prado, me matriculei no curso normal e fui para o Rio de Janeiro. Quando eu voltei, tentei mudar. E elas caíram de pau, não vai mudar, mas eu não me arrependo, não. Aí eu fiz o curso de professor, já fui pegando escola, dando aula, já pude me custear na faculdade, aí eu fui fazer a matemática em Ribeirão Preto. E naquele tempo normal eram 3 anos, né? Você acabava o curso ginasial, aí você tinha 3 anos de escola normal, né? E aí a gente foi para lá, tudo no Newton Prado. Muito bem. Essa foto que nós vamos mostrar aqui, essa primeira, é naturalmente de uma formatura. Seria do ginásio aí? Foi do ginásio, foi no Cine Marabá, aí, né? Ó, olha só, Edjalma magrinho. Nossa, que saudade daquele corpo, daquele cabelo aí. Então, e o Dr. Ronaldo era o nosso paraninfo. Dr. Ronaldo, que infelizmente nos deixou recentemente. Dr. Ronaldo ali aparece o seu camel ali embaixo também. Camel aqui embaixo, ó. Aí foi na formatura do ginásio. Formatura do ginásio. Praticamente lá para o dia 15, 20 de dezembro, e depois a gente embarcava por Rio de Janeiro, né? E olha aqui, Djalma, aqui atrás, ó. Eu sou Francisco Coelho, se eu não me engano. Exatamente. Exatamente, né? Era a mesa que estava formada lá no palco do Marabá, e cada formando, e eu fui orador também dessa turma aí, né? Sei. E a hora que eu terminei de fazer a oração, de fazer aquele... discurso pelos formandos, o Dr. Ronaldo se levantou e veio me cumprimentar, né? Ali eu achei que eu ia levar a coisa para locutor mesmo, viu, Eduardo? Mas até nessa época não tinha surgido nada. Nada, porque aí era ginásio ainda, né? Era ginásio. Eu tinha lá meus 14 anos. Depois entrei para a escola normal, aí depois de 18, 19, que foi aquele teste na rádio. Quem eram os seus colegas de classe aqui? Vamos ver. Bom, curso normal, nós tínhamos 8 ou 10 homens e 30 mulheres, né? Então tem o Paulo Ciccone, que nós vamos ver daqui a pouco. O professor Antônio Luiz Moraes, que infelizmente nos deixou. Moraizinho. O Nelson Jimenez, o Maurício Luiz Pomer Pavan. Tínhamos os 2 Caluri, né? O José Caluri e o Sebastião Caluri. Tinha o João Mancini, né? O João Mancini também. O Remunhão. E o Paulo Afonso Moraes. Eram os colegas. Era praticamente essa turma que começou no primeiro e fomos até o 3º ano. Terminou normal, você começou a dar aula já, aula substituindo ou coisa assim? Ou como é que foi? Ali era o seguinte, o prefeito municipal era o senhor Vitório Bonfante. E, aliás, eu gostaria que hoje os atuais administradores também optassem por esse tipo de fórmula, né? O que eles faziam? Eles davam todo começo de ano uma classe para um homem e para uma mulher que se formasse com a melhor média. Isso foi em 1969. Então, ali, a primeira aluna foi a professora Maria Helena Reis. Ela pegou a escola do Ibicatu. E o primeiro do sexo masculino fui eu. Em segundo, logo o Moraizinho, né? Então, nós tínhamos, ela chamava cadeira prêmio. Então, você se formava no ano, no outro ano você já ia dar aula. Porque não existia essa divisão de municipalização, não, era não tudo tinha. do Estado, né? Era tudo do Estado, mas a gente começava a dar aula na prefeitura. Na prefeitura. Porque o Estado tinha que fazer concurso público. Sim. E a prefeitura tinha uma escala, assim, cada ano que você dava aula, você somava um tipo de pontos. Aí para o ano que vem você estava bem classificado. E quem pegasse essa cadeira premiada de dar aula logo que se formasse, ele tinha mais chance que os outros. Por quê? Porque ele formava bastante ponto naquele ano, e no ano seguinte ele estava bem qualificado. Então eu comecei a dar aula e nunca mais parei. Muito bem. Essa foto aqui deve ser de colegas da classe aí, né? Ou não? Vamos ver. Vamos ver. Essa daí era a turminha mesmo, não era bem da classe, mas não. Ó, tá aqui, ó, João Mancini, não é? Esse é o João Mancini, que era da classe, mas era da turminha do bairro mesmo, né? Que é padre, né? E agora ele é padre, né? De vez em quando dá uma espanada assim, mas é coisa rápida. A gente consegue. Tá certo. Então, essa foto foi tirada no aniversário meu, viu, Eduardo? Ah, aniversário? Então a turminha era patota mesmo ali, da turminha do bairro mesmo, né? Vamos ver então. João Mancini. Aqui o Edjalma Gonçalves. Aqui um pequenininho. Quem que é, Edjalma? Esse aí também acabou falecendo. Você conheceu, José Domingos Tavanelli. Ele era filho do senhor Alberto e da dona Adélia Tavanelli, vizinho meu.
Vizinho seu. Aqui? Esse aí era o Albano. O Albano, ele era filho do seu Zezinho, que tinha ele tinha um bar ali onde hoje é o Zero Grau. Então ele também morava ali perto da gente, era um dos amigos da gente. Aqui embaixo? Esse é o Armando Quinoc. Armando Quinoc, que também ele era da turma nossa e não faltava, né? Estava em todas com a gente. Aqui o Moraizinho, que nós estamos falando. Moraizinho, né? Antônio Luiz Moraes, que esse era colega de classe também. E esse aqui? Esse é o Paulo Ciccone. Dr. Paulo Matheus Ciccone, que hoje está na Receita Federal. Esse é o Dr. Paulo Ciccone. Aniversário seu, onde foi? A sua casa aqui? Isso foi na minha casa mesmo. E ali era o seguinte, um marcava o aniversário do outro e não adiantava falar que não ia fazer festa, não, que eles iam mesmo. Fazer, né? Então você tinha que fazer alguma coisa que chegava às 7 da noite eles estavam lá mesmo. Muito bem, nós vamos fazer um primeiro intervalinho, Djalma, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos continuar conversando, porque nós estamos apenas iniciando aqui a sua carreira e um pouco da sua história, tá bom? Ok, tamo aí. Já nós voltamos. E você continue com a gente aí, o Nossa História está conversando hoje com o professor Djalma Gonçalves. Até já, nós voltamos. Muito bem, estamos retornando com Nossa História, que hoje está conversando com o nosso secretário municipal, Djalma Gonçalves da Silva. Oi, Djalma, nessa época aí de estudante, nesse balanço, nesse resumo que você fez aí no primeiro bloco, não era só estudar e não era só em festa de aniversário. Como é que era o final de semana, o dia a dia, o que se fazia numa Lene de 1968, né? Por aí, né? Por aí. A gente estudava. E com essa turma sua aí. Com essa eu conheço turma bem aí, os personagens aí, viu? Bom, primeiro nós tínhamos um time de futebol, né? Paulo Ciccone colocou o nome de Juventude Unida. Era tudo menos unida. Era tudo menos unida, né? Juventude Unida. E a gente procurava marcar jogos sempre com o terceiro time da Fazenda. Não o primeiro nem o segundo, terceiro. Para a gente ficar invicto uma série. Jogavam contra fazendas da então a gente rural aí. Depois que a gente entrou para a rádio, aí começamos com o Escretinho, né? Aí que fazia Mas aí nós detonamos a Juventude Unida, porque cada um começou a estudar fora, outro casou, então aí começamos com o time da rádio. Mas antes era um time de futebol, eu jogava bola de domingo de manhã, e sexta-feira à noite era a Hora do Juca, lembra dela? A Hora do Juca. Entrava todo mundo para a Hora do Juca, lá no Cine Marabá. Aliás, um excelente programa de calouro, né? Excelente do nosso amigo Juca Petrus. E tinha a famosa Pauliber também, a gente se encontrava lá. Pauliber era fantástica, né? Ali na frente da praça, né? E era por aí. Jardim também. Jardim. Naquele tempo lá o pessoal ia lá para o locutor, né? E oferecia música para as meninas e tal, né? Fulano de tal, com prova de muito amor, manda para fulano. E aí você dava a volta no jardim para encontrar a pessoa de novo. E tudo carta marcada. A menina que você mandava a música na volta, ela já sabia. Se ela virava a cara, era porque ela não gostou da música ou não gostou de você, né? Mas era isso aí. E não tinha nada, ninguém tinha carro, né? Ninguém tinha carro, não se tinha medo, porque não tinha problemas com bandidagem, essa coisa toda. Não tinha nada. E de vez em quando, depois inaugurou o Clube de Campo, aí começamos a ir para o Clube de Campo e tal, né? Mas antes não tinha Clube de Campo. Antes era o 29 ali na... Era o 29 ali da Pernambucana, ali, né? Em cima, na 29 mesmo, em cima da Pernambucana. Mas depois veio o Noa Noa, aí começou, né? Mas foi indo aí até... depois, televisão mesmo não tinha, viu, Eduardo? Televisão era branca e preta e não eram todos que tinham. Não pegavam todos os canais, né? Jogo de futebol tinha que gravar videotape com o Walter Abrão, o Geraldo Bretas, lembra? Tupi, né? Aí um ligava para o outro, vai passar 23 horas e 40. Então se reunia, todo mundo comprava o lanche e ia assistir lá. E a gente procurava não saber quanto foi o jogo, né? Para assistir o jogo começava inédito. O jogo começava às 9 da noite, né? E aí, à meia-noite, a gente assistia videotape. Quer dizer, não podia saber, porque ficava todo mundo jogando ou baralho, ou brincando, ou fazendo alguma coisa, mas não sabia o resultado. O
Porque se soubesse, aquele que é corintiano, São Paulino, palmeirense... Então tinha que ouvir o jogo no rádio, né, Djalma? É o rádio, inclusive a gente disputava, né? Qual locutor você vai ouvir hoje? Fiore Gilhote, Haroldo Fernandes, Joseval Peixoto, né? Cada um ouvia um, cada um gostava de um, né? Mas tinha que ouvir no rádio. Mas não tinha ninguém que furava essa fila aí, chegava lá na hora desse videotape já sabendo quanto tinha sido ou não? Vamos supor, o seu jogo... Normalmente a gente ia assistir no caso do Paulo Ciccone, a mãe dele lá, né? E normalmente se faltasse um, a gente falava, bom, acho que ele não veio porque o time dele perdeu, né? E era batata. Era batata, já né? tinha ouvido já. O Moraizinho mesmo era um. Se o Corinthians tivesse perdido, ele não ia. Porque ali era Moraizinho, São Paulino? Era o Moraes, São Paulino. O Moraizinho era corintiano. Você sempre foi São Paulino? Eu sempre São Paulino, o Horácio e o Fernando Klein lá, São Paulino. O Paulo era palmeirense, o Pachola era palmeirense. Entende? E o Jiboia, o Gilberto era palmeirense. E a maioria era bem equilibrado, viu? Bem equilibrado. Não tinha santista, porque o Pelé estava naquele auge, aí que começaram as crianças a ser santistas, né? Aí vem a história da rádio, não é propriamente isso, mas um dos grandes responsáveis pela vinda da nossa querida Rádio Cultura, né, para Leme, foi esse personagem aqui, né, Djalma? Essa foto aí foi o quê, quando, por quê? Essa foto aí é o seguinte, aí começa a minha... É o Brota Júnior aqui. É o Brota Júnior. Aí começa a entrada minha na política. Esse dia ele era padrinho da Rádio Cultura. Padrinho, isso. Ele ajudou muito o seu Camel a conseguir essa rádio. Depois ele e a Sônia Ribeiro, sua esposa, foram que inauguraram a rádio em 64, por aí, né? E 65. 65. Então, aí por volta de 1977, 79, por aí, que eu estava com o programa Microfone Aberto no ar. Um dia ele apareceu, me convidou para almoçar. Você pode ver que a cortina aí deve ser lá do antigo casarão, né? Aqui atrás. E ali ele disse, hoje eu vim especialmente para cá porque tem uma pesquisa na cidade, você tem que ser candidato a vereador pelo nosso partido. Até aí eu não era afiliado a partido nenhum. E tinha intenções, alguma coisa? Não, nem pensava em política. Como é que Aliás, nós elegemos o João Mancini da equipe nossa, vereador, um ano antes. Uma legislatura antes, nós apoiamos o João Mancini e ele ganhou. Aí o Brota Júnior falou, você vai filiar no meu partido, e o seu Camel estava junto, tal, era o partido do seu Camel naquela oportunidade, o antigo PDS. PDS, Arena? Era Arena, né? Mas virou PDS naquele ano. Então eu me filiei, e aí veio no ano seguinte já a eleição, eu me candidatei e ganhei, foi em 82, a primeira eleição. E foi o Brota Júnior o grande responsável, porque eu não estava nem aí, meu negócio era dar aula e radialista, né? Mas, Djalma, é uma mudança muito brusca, assim, e de um segmento para outro completamente diferente. Qual foi a sua reação? Eu, candidato, vereador? Foi isso ou não? Espanto? Não, o que ele me entusiasmou, eu falei, eu não sei o que faz o vereador, eu não sei para que serve o vereador. Ele falou assim... E o que me entusiasmou é que ele falou, eu sou deputado estadual, vou ser federal, né? E o rádio, rapaz, ajuda muito. Você vai ter portas abertas, você tem possibilidade de se filtrar para a cidade toda, tal, né? Eu falei, porque dinheiro para campanha eu não tenho, né? E ele falou, não, entra com o teu nome que você ganha. E ganhei. Então a primeira eleição foi ganha assim. Aliás, eu acho que, se é que eu estou entendendo, Edilson, ele teve um olho clínico aí, né? Porque você não era o único apresentador de rádio ali. Não era, mas eu não sei. Existiam outros ali. Acho que ele viu em você um futuro promissor, como realmente acertou, né? Ele disse que o Codi, você lembra bem do Codi? Falecido Oswaldo Jacobussi. O Codi, grande Codi, ele disse que esteve no escritório dele em São Paulo, e o Codi era vereador, né? Antes de mim. Eu tinha sido vereador, e ele falou para o Codi, você vai ser candidato na próxima, né? Ele falou, olha, eu posso até ser, mas para você reforçar o seu partido, tem um rapaz lá em Leme que se você convidar ele aceitar, ele ganha. E que era eu, né? E aí eu fui e ganhei. Mas aí fiquei 2 anos ali na Câmara, né? Sentadinho no meu canto, 83, 84, observando tudo e tal, né? E de repente, depois eu gostei. Pegou gosto? Peguei gosto, acabei sendo líder de vários prefeitos, presidente da Câmara. E depois tentei parar em 2000, não fui mais candidato, mas aí o doutor Geraldo convidou para ser secretário, também nessa área da política, né? Em relação à Câmara, e estamos aí. Olha, aqui, por exemplo, tem mais uma fotografia aqui, ó. Deve ser política aí, né? Política.
Essa aí, Eduardo, é o seguinte, foi o terceiro ou quarto ano de mandato meu, isso foi em 87, só tínhamos um colegial em Leme, que era o Newton Prado. Sim. Aí a esposa do senhor Irineu Carraro, que tinha as filhas que moravam ali perto do Maria Joaquina, falou: Djalma, vereador, nós já votamos no você, faz alguma coisa pra gente. Eu falei: o quê? Põe colegial na Maria Joaquina. Eu falei: mas como que eu vou pôr colegial na Maria Joaquina? Aí eu procurei saber os trâmites, né? Eu era da oposição, mas fui ao senhor Orlando Leme. Ele falou: tem que ir para São Paulo, falar com o secretário de Educação e tal. E a dona Virgínia era a diretora da Educação do município de Leme. Sei. E aí, quando nós conseguimos, eles vieram no meu programa dar a notícia. O prefeito, a dona Virgínia, temos aí também o Eduardo Curione, que era superintendente da SAICIL, e esse outro senhor que está de pé aí, era um elemento ligado à Delegacia de Ensino Pirassununga. Então vamos identificar aqui, ó. Aqui, Dona Virgínia. Dona Virgínia, Schwenger Leme Franco. A O dona senhor Virgínia, Orlando está aqui embaixo, aqui, não exatamente, o senhor Orlando. é? Orlando. Esse é o responsável. Esse é o né? responsável que veio trazer a notícia que conseguimos a notícia. o colegial para Maria Joaquina. Aqui o Edjalma E lá mais atrás, e aqui o Eduardo Curione, é isso? exatamente, que era superintendente da SAICIL. Saicil. Então, o meu programa era da 1 às 4 da tarde. É. Naquele tempo não tinha um jornalismo específico na rádio, sabe, Eduardo? Era um programa para passar informação desse tipo também, né? Quando tinha uma notícia, uma novidade, eles vinham Entrava. abrir um espaço em qualquer Então programa. você é o responsável pelo colegial do Maria Joaquina. Sim, começou comigo, a dona Isaura hoje é testemunha, até esses dias ela falou para mim: Djalma, agora tem mais, mas você lembra? Porque todo mundo tinha que ir lá para o Newton Prado. E realmente, mas a dona Virgínia ajudou muito, bastante, ela e o senhor Orlando, porque só o vereador não ia conseguir, viu, Eduardo? Precisava um apoio. O senhor Orlando tinha realmente uma força muito grande, né, Djalma? Exatamente. Ele, naquele tempo, o Montoro era governador do estado. O Franco Montoro. Franco Montoro, depois entrou o Quercia, então era todos ligados, senhor Orlando Leme Franco. Então a gente tinha que, eu era um vereador da oposição, mas eu tinha que, para o bem da cidade de Leme, ajudar o senhor Orlando a conseguir. E fui, dei a ideia e eles encamparam. O senhor Orlando era uma personalidade desse interior nosso aqui, né? O senhor Orlando era. O senhor Orlando, ele um dia falou um negócio na Câmara, quando ele recebeu uma homenagem, uma medalha, Newton Prado, e ele falou o seguinte, quando ele agradeceu a alguns vereadores, e falou: o Djalma sempre foi um vereador da minha oposição, mas sempre à minha disposição. Eu marquei muito essa frase que ele falou, porque eu era da oposição, mas se ele chamasse eu lá, ó, tem uma greve aqui, vamos ajudar a solucionar, que nem esse caso da escola, ele falou: você é o único professor que é vereador, você está interessado? Nós vamos conseguir isso para você. Você tem que ir para São Paulo não sei quantas vezes, te dou carro, tudo, você vai ter que ir. E nós conseguimos assinatura, fomos na delegacia de ensino e tal. Mas ele era uma figura assim, ele não era vingativo, não. Ele tinha um coração muito grande. Ele realmente respeitava o adversário político dele. Sabia a força que tinha. É. Muito bem, vamos a mais um intervalinho aí, rápido, e voltamos já para continuarmos o nosso papo com o nosso querido Djalma Gonçalves da Silva. Até já. Muito bem, estamos retornando com Nossa História hoje, conversando, recebendo com muita alegria o Djalma Gonçalves. Djalma, bom, essa questão política aí você já deu passou para a gente como é que foi o início, o empurrão ali com a do Bota Júnior. Aqui já é uma coisa mais consolidada, né? Esta foto mostra bem que aí você, ou foi no primeiro... Na primeira eleição. Como é que foi? Conta pra gente. Aí já era presidente da Câmara, né? Então chega o dia do radialista, a gente sempre homenageava um radialista da cidade. E olha só, hein? Então nós, naquela oportunidade, chamamos o Carlos Leme de Arruda, né? Carlos Leme de Arruda, o nosso querido Balanga. Todo mês de setembro, enquanto eu fui presidente da Câmara durante os 4 anos, nós sempre convocávamos um radialista para representar todos os de Leme e ele recebia uma placa com a homenagem da Câmara Municipal. Alegria, o Carlos Leme de Arruda. E aqui embaixo, ó. Chico D'Angelo. Chico D'Angelo, que nesse dia aqui, jamais poderia imaginar que seria um comentarista de televisão.
Mas olha, nos auxilia aí no Leme Notícias, né? Chico D'Angelo foi o meu vice-presidente, meu primeiro vice, foi excelente e foi um vereador muito bom. Eu só sinto ele não ter ganho as outras eleições dele, né? Porque realmente ele não era aquele vereador assistencialista, é aquele vereador que discutia leis, que fazia projetos, entende? Que gostava de analisar nas comissões. Ele foi um vice-presidente muito atuante meu. Ganhamos a eleição com o voto dele, porque eu não era do partido dele, ele votou em mim. E eu sinto muito, eu gostaria... E hoje a gente tem ouvido falar dele como comentarista. Tem sido... E eu gostaria de parabenizá-lo. Ele é muito inteligente, muito presente, conhece bem aí os meandros da política e tem sempre opiniões bastante abalizadas. Olha, aqui ainda com relação à política, é outra diplomação aqui, né? Essa foi quando eu fui o vereador mais votado, né? Que foi em 92, né? Essa daí o Dr. Ronaldo Frigini. Dr. Ronaldo fazendo a diplomação lá no fórum. Foi a eleição que eu tive mais votos de todas aquelas 4 que eu ganhei, né? Aqui para trás tem um pessoal aqui, será que a gente vai... Aí não está dando para distinguir muito, né? Distinguir muito. Mas esse aí foi um dia histórico, né? Porque ser o vereador mais votado de Leme, naquela oportunidade ninguém tinha conseguido aquele número de votos ainda, né? Foi em 1992. Quantos votos, João? 1147, acho que foi isso aí, né? Expressivo, né? Então, e essa marca ninguém tinha atingido ainda em Leme. Realmente bastante expressivo. Olha a outra aqui, estamos na política. Depois nós vamos entrar rapidamente no esporte. Aí, ó, outra política aí. Aí foi só um restaurante bonito aqui. Já em 96. Foi depois, logo da diplomação, né? Nós fomos, acho que foi pro Antares aí, viu? O Ferretti, a Maria Erci estão ali, né? Tá aqui, ó. Dona Maria Erci Coelho, Ferretti, Coelho, né? Aqui o Binta Burim lá na... Saudoso Binta Burim aqui. É o Binta Burim, depois nós passamos para cá, ó. Eu tô vendo ali o Joel Pinto, né? Joel Pinto, falecido Joel Pinto. Aqui tem uma senhora aqui. Não está dando para ver direito. Não tá vendo. E aqui o Zé Parrotti? O Zé Parrotti também. Devia ser uma época bem de calor, porque olha os chopes aqui, o pessoal todo... Pelo que eu sinto, todo mundo tirou paletó, porque estava tudo bonitinho engravatado, né? Engravatado. Aí formaram 4 ou 5 mesas lá no Antares e estávamos aí, depois da posse, na diplomação, tomando um chopinho aí, né? Muito calor, devia estar, era dezembro, né? Dezembro aí. E é próximo do fórum ali, né? Foi. Djalma, voltando um pouquinho para as comunicações, para o rádio, você sempre levou, as pessoas sabem e acompanham já há muitos e muitos anos, o microfone aberto, que é líder da audiência. Teve uma fase em que você fazia aquelas premiações das personalidades anuais, o troféu Will e tal. Movimentou muito a cidade. Nos próprios aniversários do programa, as ouvintes realmente participam e são festas maravilhosas. Mas você sempre levou o microfone aberto, que é um programa musical, de entretenimento, junto com o futebol, ou veio depois do futebol, veio antes do futebol, no diz respeito à narração esportiva? Inclusive hoje você é chefe de esportes da Rádio Cultura. Como é que foi essa ligação aí? Foi mais ou menos assim, eu entrei para a rádio no futebol, né? Para narrar futebol, para ser repórter, comentarista, alguma coisa que eu gostava e gosto de futebol. Aí, de repente, o senhor Amaury Crossi, ele é colocado como diretor artístico da rádio em 1976, né? E ele falou, Djalma, tem um programa da 1 às 4, eu não tenho locutor, você quer fazer? Eu falei, mas o que vai tocar? Fala o que você quiser. Ele falou, como é que chama o programa? Microfone aberto. Então, microfone aberto, você faz pesquisa, você toca música, você dá notícia. Então, eu comecei e, de repente, virou que virou, né? E eu acho que, naquele momento, o meu programa foi o primeiro que estava sendo liberada a ligação direta com o ouvinte no ar, sem gravar. Porque antigamente tinha que gravar, cuidado, né? Tinha que gravar para ir para o ar. A censura tinha que deixar, o diretor tinha que ver. E o meu programa foi o primeiro que você ligava e entrava no ar direto, né? Sim. Então, foi 1 ano, 2 anos, 3 anos... E, ao mesmo tempo, eu acabei entrando para a política, mas eu não podia misturar. Fazer política no meu programa. Então, realmente, o microfone aberto está aí há 29 anos, né? E começou assim. O programa era à tarde, da 1 às
3, depois foi estendido da 1 às 4, e em 2000 a emissora tentou colocar esse programa de manhã, porque a audiência de manhã não estava muito boa, jogou eu de manhã e de manhã nós ficamos até hoje. E está aí até hoje fazendo sucesso, né? Mas com relação ao esporte, também é uma carreira praticamente paralela dentro do rádio e que você se deu bem também. Porque tudo não começou com aquela história de narrar jogo de botão, é isso aí? Exatamente, com aquela turminha que você viu no começo ali. Moraizinho. A gente fazia campeonato de botão. Jogo de botão. Jogo de botão. Cada um tinha o time dele, Palmeiras, Corinthians e tal. Paulo Ciccone, o Moraizinho tinha um tal de Rivelino no time dele. Que era fantástico. E um dia caiu da mesa, não sei quem pisou em cima, e acabou com o campeonato, Eduardo. Paulo Ciccone, caiu da mesa. O Moraizinho fez isso. Tava jogando eu e não sei mais quem, o Jum apitando lá, né? Campeonato sério. E eu narrava, né? E aí um dia o Dr. Cardoso participava também com a gente, sabe? O Dr. Eduardo Cardoso. Dr. Eduardo. E um dia realmente aconteceu de pisar. O Rivelino cai da mesa. O Rivelino caiu da mesa do Moraizinho, rapaz, ele virou a mesa. Acabou o campeonato e tal. Mas aí, o Amaury era o único narrador da rádio, né? Aí o Paulo Ciccone já fazia um programa de banda na rádio. Sei. Lembra do Paulo? Banda de todas as bandas. Todas as bandas. Ele falou, ô Djalma, em vez de você ficar narrando que nem doido e bobo aí, que ninguém escuta, vamos fazer um teste na rádio. Eu tenho medo, né? Então nós fomos. E aí o Valdir Bacarin era o chefe da equipe, né? E o Valdir Bacarin aprovou. Falou, Amaury, já tem um substituto aqui, né? Aí eu não sabia quando ia estrear, né? Aí teve um jogo aqui em Leme, e eu vou contar essa, é boa. Teve um jogo aqui em Leme, Lemense e Rio Claro, e veio apitar um cidadão que chamava Isidora de Aguiar, um senhor de cor. Sei. Famosíssimo. E 0-0 o Lemense sai ganhado ao Rio Claro. E 45 minutos, ele deu 5 de desconto. O Lemense não marcava gol. 50 minutos, e eu lá de repórter, o Amaury narrando. E, bom, para ser mais curto, 57 minutos ele deu um pênalti pro Lemense. Estava na hora, né? E o seu Camel olhava no relógio e falava, tem tempo ainda. E o juiz deixava o jogo. Aí ele deu um pênalti e nós marcamos o gol, né? Aí o que aconteceu? Retorno em Rio Claro. O Amaury teve um problema na garganta. Aí lá vai o Djalma para abrir. O Amaury foi, Djalma, não vou poder ir. Vai você, o Zé Delvaz e o Marco Aurélio. Para resumir, apanhamos 3, né? E o seu Camel apanhou também, coitado. E o time apanhou também. E nós saímos de Rio Claro e ainda não achava a saída de Rio Claro, né? Mas tudo por causa daquele juiz que veio em Leme, né? Aí eles deram o troco lá. Mas apanhou assim, né? Foi mais ofensa moral, né? Ou vou te bater, vou te matar. Aliás, a imprensa que não tinha nada a ver com a história. A imprensa não tinha nada. Mas eles ligavam muito o seu Camel, né? Porque era o dono da rádio, ele era o dono da rádio e diretor do Lemense, presidente. Então ele achava que a rádio tinha que apanhar junto. Então essa foi o batismo de fogo. Esse eu fui narrar lá. E aí o Valdir Bacarin, que era o chefe da equipe, falou, foi bom. Eu falei, foi bom porque não foi vocês lá, né? Aí começamos, né? Aí o Amaury teve um espaço que ele foi para Limeira, né? Isso. Ele ficou uns anos em Limeira, aí eu passei a ser o titular. Aí quando o Amaury voltou, aí começamos a dividir a narração e estamos até hoje. Muito bem. Também não aparece outro, Eduardo. Não aparece, mas é o que eu falo, viu, Djalma? O narrador de futebol do rádio, a gente está falando do rádio, é um dom, porque você ser um homem de rádio é dom, ninguém aprende na escola, ninguém ensina enfim, não tem como. Você pode melhorar com o passar dos anos, mas é um dom. O narrador de futebol é um dom dentro do dom. Quer dizer, além de você ser radialista, que recebeu um dom, narrar futebol não é qualquer um que faz isso, não. Não é qualquer um. É muito difícil, realmente. Nós chegamos aí na Rádio Cultura a abrir um concurso, aliás, testes, né? E realmente não apareceu. É realmente difícil. Teve um que apareceu, não vou nem citar o nome dele, mas ele veio para narrar com binóculo. Esse eu conheci. E esse deu um vexame, porque eu narrei o primeiro jogo e ele ia narrar o segundo. Se você não está lá aquele dia... Aquele dia eu narrei o primeiro e nós estávamos fazendo fusquinha, nós da cultura, para o pessoal da Estéreo Som, que ia narrar só o segundo jogo. O Amaury estava na Estéreo Som naquele momento, ao meu lado. Você imagina o Amaury Cross do meu lado. E ele falou, Djalma, quem vem no segundo? Eu falei, você vai ver, bem.
Você vai ver quem vem. É o narrador de fora. E o narrador, o Cláudio Fiore, chegou com o narrador, falou, fica só aí para você ouvir as vinhetas, daí você entra no segundo jogo, né? Aí acabou o primeiro jogo, era uma Copa de Confederação, times da Arábia que vinha aqui, Itália, um campeonato aí, relâmpago que teve aqui em Leme, né? Aí o segundo jogo era a seleção de Leme, e jogamos o rapaz para narrar, né? E ele tinha que pôr o binóculo e acompanhar, e o vidro da cabine batia no binóculo, aí ele narrou 2 minutos, largou. Foi embora. Nesse momento eu estava no bar do campo, né, tomando um guaraná, uma cerveja, e veio, acho que o Antônio Carlos Simeonato, o Elifas correndo lá, falou, vai para a cabine, porque o narrador foi embora. Né? Aí eu cheguei ao Mauri rachando de rir do outro lado. Então eu tive que narrar os 2 jogos, né? E ainda o jogo foi 8-2, muitos gols. Né? Mas não apareceu o narrador ainda. Aliás, vou fazer um apelo aqui. Se tiver algum cara que queira narrar futebol. Vamos aprender, né? Porque o Amaury já está querendo narrar só meio tempo. Né? Então, a idade vem chegando. Nós vamos fazer meio tempo cada um. Muito bem. Eu ia mostrar umas fotos de futebol, mas vamos deixar para o bloco final. Eu quero juntar com as fotos de carnaval que o Edjalma trouxe aí. Vamos a mais um intervalo e vamos para o bloco final, tá bom? Ok, tá bom. Daqui a pouco nós voltamos. Você continue aí, tá bom? Nossa história volta já já. Muito bem, estamos retornando para o bloco final do programa Nossa História. Quero fazer um lembrete que o Nossa História vai ao ar, o programa inédito, sempre às sextas-feiras, às 6 horas da tarde. Depois nós temos mais 2 reprises, uma no domingo, a partir da 1h15, e na segunda-feira, ao 12h15. São 3 opções de horário aí para você acompanhar o Nossa História, sempre especiais, pelo menos essa é a nossa intenção, e mesmo porque as pessoas que aqui vêm são mais do que especiais. Hoje com o Edjalma Gonçalves. Djalma, nós falamos no bloco anterior de futebol, e tem umas fotos aqui de transmissões esportivas, você como repórter aí, é isso mesmo? Essa daí eu estou entrevistando o Stock, né? O Stock, Mauro Roberto Stock. Década de 76, 77, 78, até 80, o Stock era o grande centroavante, o grande artilheiro do Lemense. Bom jogador, né? Ele conquistou um título da segundona lá em Bauru com 2 gols contra o Ilha Solteira. E o Stock realmente, ele só não foi avante no futebol, o Eduardo, porque ele deu preferência à carreira dele aí no fórum, né? Fórum, né? Mas ele tem futuro, sim. Ele tinha perfume de gol mesmo, rapaz. Ele era um bom jogador. E aqui aquele que teve futuro realmente, né? Aí nós pegamos o Dr. Sócrates, né? Olha como está o homem, rapaz. Camisa aberta e tal. Ele veio aí, era a grande democracia corintiana, lembra? Casagrande, Sócrates, Vladimir. E ele veio acompanhando aí exatamente o mistão do Corinthians. E a gente não ia perder a oportunidade, né? Aliás, com o tal de todo mundo querer tirar foto com o Sócrates, ele ia para a seleção brasileira, era a grande figura do futebol brasileiro. Figura, um craque realmente. E aqui nós estamos no estádio Hilário Arda, né, João? Olha a cabine da Rádio Cultura aqui, ó. A cabine da rádio lá. Aqui a caixa d'água ali da Saiceu. Era duro ganhar do Lemense aí, viu? Era duro. Olha a torcida ali, João. Bastante gente, era muita gente que ia ao campo, né? Olha, teve um jogo com o Lemense e Palmeirense de Santa Cruz das Palmeiras. O jogo começava às 3 da tarde. Quando foi 1h30, precisou fechar os portões. Lá no Hilário Arda. No Hilário Arda, porque nós fazíamos uma campanha. Era um jogo decisivo. Aliás, o César, o César, lateral direito, marcou o gol da vitória, 1-0, fomos campeões. Então, ali o torcedor ia, atendia mesmo, né? E o Hilário Arda era uma panela de pressão mesmo. Realmente. Então, vamos tirar essas fotos daqui para a gente colocar. Essa aqui é do tempo da escola ainda, Edjalma? Essa aí você está... Essa foto aí era dirigente? O treinador, né? Aliás, o treinador era o Hélio Bispo, o senhor Sermão. É o Mano. Ele era o Sermão era o treinador. E o time estava numa fase decisiva, era 28 de março, né? Ah, do Grêmio lá, do Newton Prado. Eu já tinha saído do Newton Prado, já estava dando aula, mas eu tinha muita amizade com o Sermão, que trabalhava com a gente na rádio, né?
E ele chegou para mim, ele foi acometido de hepatite, você deve lembrar, né? Ah, realmente. Vocês moravam ali na Coronel César. E aí ele me chamou lá e falou, cuida do time, eu só volto para pôr a faixa. E a minha responsabilidade era muito grande, mas também ele dava o time, eu chegava lá, estava escaladinho, né? Campeão juvenil, tá escrito? Campeão juvenil da cidade. Então vamos fazer aqui, ó. Então, para identificar. Aqui o Dr. Hélio Ferreira Bispo, o Edjalma Gonçalves. Esse é o Pitu. Pitu, o nosso querido McDowell Bezerra. Esse é o Luiz Mancini. Luiz Mancini. O Zoró. O Zoró, que está na prefeitura hoje. O Paloli. Paloli. O Bilal. Bilal é o Silas Roberto. Silas Roberto, né? Esse aí me está fugindo, rapaz. Ah, não é o seu parente, o Bueno, lá. Ah, o Walter. O Walter. Olha só o Walter, rapaz. Aqui, Lifu, Pécora. Tem um cabeludão aqui. É o Boi. O Boi. Depois tem o Simeoninho. O Simeoninho, irmão do ex-vereador Luiz Simeone Júnior. É um time bom esse, hein? Tem um ponto esquerdo aqui. Ponta esquerda aí, o apelido dele era Nenê. Nenê. Esse é o Pires. Ah, o famoso Pires. O Marquinhos Queiroz. Marquinhos Queiroz. Esse é o Tomate. Tomate. O Tuca. O Tuca. E o Luiz Eduardo Guzmão. Hoje o filho dele era goleiro do Cruzeiro, né? Ah. Era um time de respeito isso aí, mas... respeito. Bons jogadores. O Tuca chegou a jogar futebol, né, João? O Tuca foi quarto zagueiro do Lemense. O próprio Zoró foi muito bom também. O Bilal jogou bem. O Bilal jogou bem. O Paloli jogou bem também, uma época. Mas o Marquinhos era um bom centroavante também, né? E aí nós orientamos esse time uns 4, 5 jogos. E depois, no dia de colocar a faixa, nós trouxemos o treinador titular, que era o Hélio. Treinador titular. Então acho que foi por isso que chegou campeão, porque ele não ficou todos os jogos, né? Mas ele dava o time para mim, levava o time escalado. Muito bem, vamos sair da alegria do futebol para a alegria do carnaval. O carnaval era só no Clube 29 de Agosto. Nós começamos... Uma boa época. Né? Foi a boa época do 29 de agosto. E lá em cima... Lá em cima. Lá em cima das Pernambucanas. Com os blocos campeoníssimos do Garibaldi. Era uma disputa. Era uma disputa muito grande, porque nós éramos o rei do vice-campeonato. Nós nunca ganhávamos do bloco do Garibaldi. Então, a gente chegou a uma conclusão depois, pensando, né? Que a gente tinha parado, que não dava para ganhar mesmo. Porque o Garibaldi ele era assim. Ele procurava saber o que nós íamos fazer. Então, quando nós fizemos esse bloco aqui, esse aqui, do frevo, né? Era um bloco maravilhoso, você entendeu? As melhores costureiras de Leme se reuniram. Olha só o luxo, realmente, a presteza, o cuidado com a fantasia. Né? Todo ano a gente fazia uma reunião em dezembro, Eduardo. Vamos fazer o que esse ano para derrubar o Garibaldi? Era bloco de índio, de cigano, de bebê, de tudo. E não conseguia. Aí inventamos esse do frevo. Esse nós vamos bater fácil. Esse nós vamos bater. Todo mundo arrumou dinheiro, não sei onde tinha que arrumar, mas tinha que arrumar. Aliás, um não tinha dinheiro para sombrinha, fazia uma vaquinha e ele vai ter sombrinha também. E vamos lá, voltou o frevo, né? Aquela música Vassourinha, entramos no clube, um maior do sucesso. E o Garibaldi quieto com a turma dele, falou assim, acho que ganhamos esse ano, né? Eles falaram que vão vir não sei do que aí e tal. De repente, o Valdir Bacarinha era o presidente do Clube 29, e anunciava 4 ou 5 blocos. Nós falamos, esse ano é só o primeiro. E ele entrou com uma fantasia da Grécia de derrubar. Maravilhosa, entendeu? Com o frevo do Recife. Um olhou para o outro aqui e falou assim, vai ser segundo de novo, né? E na hora de anunciar lá, o Dr. Valdir Bacarinha falou, infelizmente, segundo colocado. Aí tá aqui, ó, os gregos aqui. Essa do grego aí. Essa aqui, ó. Então, vamos dar uma identificada aqui. Vamos ver que seja... Rapidamente aqui, ó. Vamos ver se dá para identificar. Deixa eu pôr o óculos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Esse primeiro é o Wagner Klein. Fernando Wagner Klein. Esse era um rapaz amigo do Lauro e de La Lebra, que vinha de São Paulo, de Campinas. Né? Aqui. Esse aí é o Paquira. Paquira! Lembra do Paquira? Esse sou eu. O Horácio Klein. O Horácio está em Campinas hoje. Esse aí, quem que seria esse aí? O próprio Lauro, né? Não, o Lauro é o último ali. O Lauro é o último. Isso aí não está dando... Gilberto, né? Deve ser o Gilberto, exatamente. Gilberto de Boia, né? Depois aí nós temos Horácio, né? Não, Horácio aqui já foi lá em cima. Não, Horácio já foi. Moraizinho, esse aí. Moraizinho. Esse é o Moraizinho.
Pacanhão lá. Esse é o Januário, né? Januário, Pacanhela. Pacanhela. Esse é o irmão do Pacuíro, o Lemãozinho. Esse é o Lauro. Ah, o Lauro tá aqui. E o Paulo Ciccone. Paulinho Ciccone. E o Zé Carlos Moraes, que infelizmente faleceu também. Mas era uma fantasia muito bonita. Bonita, olha só os detalhes. As cores, rapaz, vermelho, verde. Bem vivo. Aqueles gomos da sombrinha, cada um de uma cor, né? Quando nós entramos, o clube levantou. Falou, esse ano é os meninos de ouro, né? Garibaldi, quietinho, escondido numas Kombi lá embaixo, começou a descer aquelas gregas. Tanto é que a hora que eles entraram, um olhou para o outro e falou assim, perdemos de novo. E disputamos com o Garibaldi 12 títulos. Perdemos 12. Perdemos 12. Mas tá aqui, ó, a grega que ele está se referindo aqui, ó, fantasia. Esse aqui ele foi, né, no outro ano que ele foi premiado, ele voltou com uma fantasia, não no dia principal, e nós já estávamos com um bloco de O Segredo da Patroa, que era tá aqui, ó, bebê e tal, né? Djalma. Olha o Valdir lá. O saudoso Valdir Bacarim, entregando... Olha o prêmio, o litrão, que era fantástico, né? Não dava nem para descer a escada terminal. Dava para descer a escada. Muito bem. Vamos passar umas fotos aqui, Djalma, para a gente fazer um rescaldo das fotografias aqui, ó. Vai falando essa aí. Tá lá, ó. Aí nós estamos na Secretaria de Segurança em São Paulo. Valdir Bacarim. O Valdir era o presidente da Câmara, ele me convidou, e o Dr. Geraldo Macarenco. Não, o Valdir era assessor meu, eu era presidente da Câmara. O Beto era meu vice. E o Dr. Macarenco. E fomos com o Michel Temer lá, ele era secretário de Segurança. Esse daí é o Dr. Michel Temer, que hoje é deputado federal. Aqui uma outra também. Essa aí foi uma visita do Maluf. Olha só, rapaz. Olha só, o Dr. Geraldo Bacarenco. Antônio Carlos Simeonato, repórter aqui da TV Leme, né? Aí estão ao lado de Paulo Maluf. Paulo Maluf, ó. Foi lá na FEPASA, esse Ovadielu vem logo do lado do Maluf. Aqui do lado, ó. O Maluf sempre chegou no segundo turno e a gente achava que ganhava, né? E realmente aqui em Leme a gente era do partido dele, como somos até hoje, né? E fomos recepcioná-lo lá. Aí tem mais uma do Maluf aqui, ó. Essa daí foi agora em 2002, né? Quando ele veio nos convidar para ser deputado estadual. Então ele veio para Leme e ele falou, eu preciso de você na região, você é do meu partido, eu quero que você saia candidato a deputado. Então tá aí o Pirto, ali o presidente do nosso partido, ali atrás. Aqui atrás. E realmente... Maluf. E o Maluf, né? Aí. Sorridente. Aqui tem uma foto de... Aliás, essa é uma dupla sertaneja famosíssima. Essa daí é o Jean Giovanni, né? Jean Giovanni. É a melhor dupla para você? Eu falo que a melhor dupla é o seguinte, eles chegaram com uma violinha de Franca no meu programa um dia à tarde, isso lá pelo 1982 e tal, e pediram, pelo amor de Deus, para dar uma boquinha para eles, né? Para fazer no violão algumas músicas. Cantaram Amante Anônimo, Nem Dormindo Consigo Te Esquecer, e nós achamos bacana tal ideia. De repente eles começaram a estourar no Brasil todo, e hoje... Qualquer dia, inclusive eles estão chegando em Leme agora, no dia 29 de agosto, eles já nos ligaram, qualquer show na região deles, eles não esquecem da gente, eles mandam convite para mim sortear no programa. Ficaram amigos, né? Ficaram amigos. O trabalho, né? Então é uma forma que eu falo quando toca Jean Giovanni no meu programa, é a melhor dupla do Brasil. Então eles vão fazer show em Americana, Rio Claro, Piracicaba, Araras, eles ligam, quantos convites você quer, vem, é um prazer ter vocês aqui. Eles fazem aniversário num sítio em Jundiaí, eles convidam a gente para ir participar e eles reconhecem quem abriu espaço para eles, né? Isso é muito difícil de a gente ver, né? Você vê, eles estão com quase 20 de carreira e nós estamos com 29 de rádio, então nós abrimos espaço para eles e é difícil isso, viu? É difícil realmente, pelo menos no meio deles, né? Com muitos compromissos. E teve um problema, o Eclis, amigo nosso, foi um bom tempo, esteve com eles, deve estar ainda. Deve estar, né? Então sempre conversa sobre a gente e ele não esquece, mas não abriu para ele Djalma e tal, isso é muito bom. Rapidamente, aqui é o Fuscão Preto? O microfone aberto fez 6 anos e trouxemos o Almir Rogério no Cine Alvorada. Precisamos fechar a Alvorada com 2.000 pessoas no show com o Almir Rogério. Aí, uma tomada geral aí dos 6 anos aqui do microfone aberto. Aquele dia não cabia mais gente, o caminhão estava preocupado que iam quebrar todo o vidro lá na frente, né? Era pouco sucesso, hein, Djalma? Não, esse foi de arrebentar, Esse programa seu realmente faz parte da história, não só do rádio, mas da cidade também.
E com isso e mais aquilo, nós estamos chegando ao final de mais um programa Nossa História, que hoje conversou com o Edjalma Gonçalves. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite da nossa produção, viu, Edjalma? Ok. Você continua sendo uma pessoa muito importante para todos nós, uma referência, e pelas histórias que você contou aí, interessantíssimas. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de colocar algumas coisas aí, realmente foi um prazer estar aqui e estaremos sempre à disposição de vocês. Muito bem. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, Eduardo. Muito obrigado a você também que nos acompanhou em mais este Nossa História. A semana que vem, tenho certeza, mais um convidado especial estará aqui para conversar com a gente. Um abraço e até lá.